Vamos falar agora sobre a manutenção da regularidade da prática de atividades físicas durante o inverno. É o desafio de enfrentar o frio, né? Como na semana passada, aquele frio mais intenso, né? Parece que inibe a gente de sair de casa. A Carol Lenfers está com a gente para bater um papo nesta manhã. Obrigado, Carol, pela participação. Bom dia. Bom dia a você, Jorge. Bom dia a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Quero agradecer mais uma vez o convite que você fez e hoje a gente vai discutir um pouquinho justamente como a gente manter essa regularidade de atividade física no inverno, que é tão difícil, né? É um desafio para muita gente. Exato. Né? A gente gosta de falar sempre sobre atividade física, porque para tu ter uma saúde, né, viver uma vida saudável, tem duas coisas importantes, né? Frequência de atividade física e daí, no tamanho de carga que cada um tem, né, na sua particularidade, sim, e uma boa alimentação. Exato. Isso é um caminho paralelo para uma vida saudável, né, Carol? Com certeza. Bom, e por que mesmo com o frio é tão importante manter essa prática regular de atividade física? Bom, a gente sabe que a gente tem inúmeros benefícios com a atividade física, mas o que a gente mais ganha nesse processo de manter essa regularidade é que você mantém o seu condicionamento físico. A gente sabe que quando a gente tem um processo no qual, por exemplo, comecei a correr, então eu começo a correr 1 quilômetro por dia, daqui a pouco eu estou correndo 2 quilômetros, e assim eu tenho uma progressão daquele trabalho, daquela atividade física específica. Fiquei um dia sem fazer, ou uma semana, por exemplo, quando eu vou voltar a realizar aquela atividade, a gente sabe como é difícil a gente manter aquele condicionamento. Mesma coisa na musculação. Eu estou treinando com determinada carga naquele exercício, e parei por uma semana, e aí, infelizmente, quando eu voltei, eu tenho que reduzir carga, tenho que voltar para todo aquele trabalho novamente. E isso, em algumas pessoas, pode desmotivar um pouco, né? Porque a gente vê que, perdi um pouco de força, perdi condicionamento, a pessoa, às vezes, já não vai muito motivada para fazer o exercício, aí vê que não está rendendo o que ela queria render naquele exercício, ela acaba se desmotivando. Então, o ponto mais alto é manter o condicionamento que você ganha nesse processo, né? E ele é longo, né? Os resultados para aparecerem não são do dia para a noite, né? Por isso, constância. Tem que ser constante. Exato. Bom, especificamente no inverno, Carol, quais os benefícios que essa atividade física frequente, manter a rotina, né, pode trazer para o corpo e para a mente? Então, gostaria de começar pela mente, né? A gente sabe que no inverno a gente fica mais tenso, a musculatura fica um pouco mais enrijecida, e aí isso pode refletir também na parte mental, né? Então é interessante porque a gente tem várias atividades que a gente pode fazer de forma lúdica, né? Então convidar amigos, familiares para treinar com você, isso também vai te motivar para fazer mais atividade física no inverno. E aí socialmente você já tem um grupo, né? Você já está trabalhando sua parte mental nesse quesito, né? E na parte física, eu gosto de enfatizar o gasto calórico. Quando a gente está no inverno, a gente gasta mais calorias. Então, no processo de emagrecimento, é muito interessante a pessoa aliar o inverno, que a gente já tem um gasto calórico um pouco maior por conta do frio, que seu corpo está sempre querendo se aquecer, gastando calorias para manter ele aquecido. Você já ajuda com a atividade física. Você já coloca um montante a mais ali para seu gasto calórico ser maior e o processo de emagrecimento ser um pouco mais acelerado. E essa frequência ajuda muito nesse sentido, né? Exato. Olha, é a temporada das feijoadas, sim, macarronadas, exato. E tudo, é tudo pesado. Exato. Então, para a gente, né, meio que deixar a balança nivelada, trabalhar a atividade física também, porque a gente acaba comendo um pouquinho mais no inverno, né? O frio realmente impacta nessa questão da motivação para o exercício, e por que ele traz esse impacto? Bom, eu gosto de enfatizar, por exemplo, o dia ele começa a escurecer mais cedo. Então, geralmente, o pessoal, a cama fica mais convidativa, começa a escurecer o dia. Então, por exemplo, a pessoa saiu do trabalho 5 horas da tarde, já está meio escuro, já está decaindo, né? A luz solar, então a gente já fica meio, poxa, acho que eu vou debaixo das cobertas. E o frio é intensificado. Vira uma tentação, né? Exato, o frio fica intensificado nesses horários também, né? Então, é comum, assim, eu vejo que a preguiça, por conta do frio, quando você
saiu do trabalho, chegou em casa, sentou no sofá, botou aquela cobertinha, colocou um filme para assistir, já era. Então tenta fazer um caminho só. Saiu do trabalho, vai direto para academia. Tenta ou fazer a sua atividade que você tem em mente, né? Se você ir para casa, se aquecer, tomar um banho quente e depois ir, vai ser mais difícil. Tem gente que acha chato ficar lá levantando peso ou caminhando numa esteira, tal. E no inverno, então, a desmotivação aumenta. Sim, sim. Buscar uma solução para isso é muito importante, né? E quais são as desculpas mais comuns que vocês ouvem em uma academia? O ponto alto, frio, tá muito gelado, estou com muito frio, tô com dor aqui, tô com dor ali, né? Então, que nem eu comentei antes, a parte de tensão muscular aumenta, né? Porque a gente fica com mais aquela tensão para se aquecer, né? A gente percebe que o corpo fica mais tenso. Então, começa queixas de dores também, é bem comum o pessoal falar, eu tô com dor aqui, tô com dor ali, é melhor eu não me movimentar. E às vezes é o contrário, né? Você se movimentar vai melhorar a questão da dor. Porque vai ter toda a parte fisiológica, né? Falando que vai ter mais irrigação sanguínea, então os processos inflamatórios vão diminuindo, mas enfim, basicamente é frio. Está muito frio hoje, preferia ficar debaixo da coberta com o meu pet. Às vezes a pessoa tem um cachorro, um gato também que fica mais grudado na gente nessa fase do ano, daí a pessoa acaba deixando de lado. Se acomodando. Se acomodando, né? Carol, tem uma faixa etária que reclama mais no inverno? A gente tem que ter muita atenção, retenção redobrada com os idosos nessa fase do ano, com pessoas que têm problemas respiratórios e cardíacos, né? Porque a gente sabe que tem alterações fisiológicas no organismo por conta do frio, a gente sabe que isso vai impactar, mas eu acho que o principal seria com os idosos mesmo, porque eles são mais frágeis, a pele geralmente já é mais frágil, então demanda uma hidratação, manter a água, que a gente esquece de tomar um pouquinho no inverno. Então, acho que a atenção deveria ser redobrada com os idosos mesmo. Quais são os riscos que o sedentarismo pode trazer nessa época do ano? Bom, a gente sabe que sedentarismo, para a parte física, vai trazer ganho de peso, dores crônicas, pode acarretar lesões futuras também, né? E na parte mental, a gente sabe que o estresse pode aumentar, a ansiedade pode aumentar, porque a atividade física, ela ajuda, né, a gente ter esse trabalho mental de diminuição de irritabilidade, que geralmente a gente tem no trabalho, com a rotina que a gente tem no dia a dia, né? Então, a parte mental e física, ela acaba decaindo muito se a gente fica sedentário. O corpo, ele precisa se movimentar. Eu sempre digo, o corpo humano foi feito para se movimentar. Independente da atividade que você escolhe realizar, mas se movimente. É importante. E, Carol, qual dica você dá para quem quer vencer a preguiça e se manter ativo, né, com prática de exercícios físicos durante o frio? Então, primeiro fazer uma rotina realista e que você consiga seguir. Né? Rotina com dias e horários fixos, porque daí a gente tem aquele compromisso, né? A gente não fica, talvez eu vou estar horário, aí chega aquele horário e eu não vou. Então, manter uma rotina fixa ali de horários e dias para fazer atividade física. E, por exemplo, tá muito frio para sair de casa. A maioria das pessoas geralmente tem aquecedor em casa, né? Então, coloca o aquecedor lá e faz uma atividade física em casa mesmo, né? A gente consegue executar exercícios em casa. Então, é uma possibilidade de você burlar essa preguiça de sair de casa, enfrentar o frio, enfrentar o caminho para fazer uma musculação, por exemplo, para ir até a academia. Bom, e qual a melhor forma de se aquecer antes da atividade física? A gente sabe que no inverno, né, o corpo fica mais frio e há necessidade de você se aquecer, talvez até de uma forma diferente, ou ter uma atenção melhor com o aquecimento antes de fazer a prática de uma atividade, né? Sim, você tá certíssimo. A gente tem 2 aquecimentos principais que a gente tem que levar em conta. Aquecimento geral. Por exemplo, vou usar a academia, né? Você vai chegar na academia, realizar uma caminhada para a gente ter um aquecimento geral. Ou seja, a gente tem um fluxo sanguíneo para as extremidades do corpo também, que no inverno eles ficam menos irrigadas com sangue, né? Então, a gente faz esse aquecimento geral na esteira, bicicleta, polichinelo, pular corda, caminhada, enfim, inúmeras possibilidades. E o aquecimento específico.
Por exemplo, eu vou realizar um exercício que envolva minhas pernas. Então, eu tenho que fazer um aquecimento com uma carga reduzida naquele exercício para eu jogar... também jogar sangue específico para o músculo que eu vou trabalhar, mas também aquecer as articulações, tendões, ligamentos, deixar tudo bem aquecido para essa atividade. Mas eu sempre enfatizo o aquecimento geral. Você tem que já ter um batimento cardíaco um pouco mais alto, você sentir aquele aquecimento nas extremidades, a mão já está mais quente, o pé também. Porque a gente começar, por exemplo, saí do carro, fui para a academia, já comecei o exercício. Não, interessante fazer o aquecimento geral, depois o específico e assim daí vai seguindo o seu treino. E existem aqueles que vão para a academia, né, mas não fazem aquecimento, tipo assim, não vai. É uma parte chata, né? Não vai, sim, não vai. Sim, aham. E isso é prejudicial. Com certeza. Eu ainda queria citar também a parte de mobilidade, que é interessante a gente fazer mobilidade e alongamento, porque também é uma questão interessante, por conta da gente ficar muito travado no frio, Sim. O músculo fica mais encurtado, então também é interessante fazer mobilidade e alongamento. Então, você burlar esse aquecimento, o risco de lesão aumenta, você pode se lesionar mais facilmente, então tem que tomar muito cuidado, principalmente a questão de lesão. É o que mais a gente vai ter de perigo se a gente pular essa parte de aquecimento que é tão importante, né? Sim, sem dúvida. Aliás, até quando a gente acorda e levanta, né, o ideal é se alongar. Isso, né? Que a gente às vezes dorme numa posição meio, né? A gente sabe que parte postural é muito importante, né? Então, às vezes, colocar um travesseiro no meio da perna para o quadril não ficar muito desalinhado. Travesseiro muito alto pode enrijecer parte de pescoço. Então, é interessante. Acordou de manhã, até para espantar um pouco o frio também, faz um alongamentozinho, tudo, para preparar o seu corpo para o dia a dia. Para ele suportar o dia que vem pela frente. O frio, né? Exato. Existem horários do dia mais indicados para a prática de exercício físico, Carol? Eu indico sempre o horário que está o sol, né? Então, primeiro porque a gente tem uma motivação maior, né? Os dias de frio que tem aquele céu de brigadeiro que a gente chama, né, popularmente, é muito mais interessante, a gente fica mais motivado a fazer atividade física quando está com o sol, por exemplo, para sair fazer uma caminhada, passear com o cachorro, por exemplo. Então, eu indico mais o horário do dia, até por conta que vai ter o calor do sol também, que vai estar te ajudando a se aquecer, né? Então, também é interessante. Mas é mais no período do dia que eu indicaria, assim, que ainda tem o sol ali para ajudar a se aquecer. Para quem prefere treinar em casa nessa época do ano, que tipo de atividade pode ser feita? Bom, a gente tem tanto a parte aeróbica, que pode ser realizada, fazendo polichinelos, pulando corda, corrida no lugar, corrida estacionária, que a gente chama, tanto quanto os exercícios que a gente pode realizar para músculos específicos, por exemplo, agachamentos, flexão, a gente pode realizar também para a região de panturrilha, elevação da panturrilha, então tem uma escada, um degrau, pode fazer panturrilha também. E eu acho interessante a gente fazer um misto dessas duas atividades. Então, fazer um pouco de aeróbico e um pouco de exercícios específicos, que são os básicos, né? Agachamento, flexão, panturrilha, por exemplo. Abdominal também é bem interessante. Abdominal, eu gosto de brincar com as pessoas que você pode estar deitado na sua cama e você pode fazer, né? Entendeu? Então não tem aquela desculpa, eu tenho que levantar, tenho que colocar roupa. Não, você está deitado e você pode fazer o abdominal, né? É só ter motivação, né? Exatamente, até o compromisso consigo mesmo, né? Exatamente, né? Existem alguns cuidados específicos com a saúde ou com o corpo que devemos ter ao praticar atividade física, principalmente naquelas temperaturas mais baixas, né? Semana passada a gente teve um dia intenso, um dia inteiro intenso de frio. Aí, nesse caso, o corpo também reage de uma forma diferente. Eu gosto de enfatizar a parte do aquecimento, que eu já disse anteriormente, né? Que é muito, muito importante, até aumentar o tempo de aquecimento, caminhada por 10 minutos, por exemplo, enfim, o aquecimento ser mais prolongado. E a parte de hidratação, que a gente deixa muito de lado nessa época do ano, né? A hidratação, ela é importante até para as vias respiratórias, né? A gente sente aquele ressecado, que já é comum, porque às vezes, né, a umidade do ar tá diferente também. Mas a hidratação é muito importante. Se você não consegue tomar água, por exemplo, faz um chá,
alguma coisa para manter essa hidratação durante o inverno também, que é tão importante para o músculo, para ele se manter com aquela viscosidade boa, para realizar os movimentos de extensão e encurtamento, enfim. É super importante o aquecimento e a hidratação nesse período de inverno. Café ajuda ou atrapalha? Café ajuda, é um ótimo pré-treino. Cafeína é um ótimo pré-treino, mesmo? Claro. O pessoal é o que mais... O que eu sempre falo, é bom e barato, né? Então, você Já não é mais tão barato assim, né? Exato. Mas é uma ótima alternativa. Tomei um cafezinho e vou para minha atividade física. Claro que não é interessante a gente tomar muito perto da hora de dormir, né? Porque pode atrapalhar no sono também, recuperação. Mas é interessante, o café também ajuda. Mas não se esqueçam da água. Carol, você falou muito e a gente comentou aqui, sobre a hora que acordar, né? Poder fazer algum tipo de alongamento. Eu acho que é possível pesquisar e encontrar alongamentos Sim. Né, rápidos e que auxiliam ali na hora de você acordar já para enfrentar o seu dia. Mas e na hora de deitar? Também é indicado fazer alongamento? Também é indicado, porque ele gera um relaxamento. Claro que o alongamento que a gente está comentando não é um alongamento extremo, né? Não é aquele para você... alongamento simples, né? Exato, não é aquele para você sentir aquela dor e o músculo sentir aquele rasgar do músculo, né? Principalmente no período da noite, quando você for dormir, realize esses alongamentos, porque eles geram também um relaxamento corporal, né? Então, após você movimentar o corpo, sempre tem aquela sensação de bem-estar. Aproveita aquela sensação, sente bem para você já ir baixando o batimento cardíaco e já começar a se preparar para dormir. Então, é interessante também, antes de dormir, você fazer alongamento. Dá para treinar com calça jeans e jaqueta, Carol? Jamais. Quais são as roupas adequadas no frio para a gente treinar? Sim, comumente a gente usa muito moletom essa época do ano e não é muito interessante porque não é um tecido muito respirável, né? O que eu mais indico? Vai com várias camadas de roupa, né? Porque aí, à medida que você vai se aquecendo, o corpo vai aquecendo, você vai tirando as camadas de roupa. E moletom não é interessante. Sempre optar por tecidos mais respiráveis, né? Se a gente usa um moletom, calça jeans, ou tecidos que são muito enrijecidos, que não permitem a gente fazer um movimento total, por exemplo, do corpo, também são contraindicados nessa época do ano. Então, tecidos mais confortáveis e respiráveis, de preferência. O corpo ideal para o verão passa por atividades no inverno. É isso que as pessoas que buscam, né? Esse resultado tem que ter consciência. Exatamente. A gente vai construir o corpo do verão que a gente tanto sonha, não é no verão. É o ano todo e, claro, passando pelo inverno, que é a fase mais difícil. E eu sempre costumo dizer, quem começa a atividade física no inverno, nada vai parar essa pessoa, porque é o período do ano que mais comumente é o contrário, o pessoal foge das atividades físicas. Então, se você teve disciplina e motivação para começar no inverno, nada mais te para. Tu vai conseguir fazer durante o restante do ano e você vai colher os frutos lá no verão, lá na frente das atividades que você está realizando hoje. Então, né, se você está aí nos ouvindo, não tem esse costume da prática regular de atividade física, e se viu motivado por alguma forma e vai começar agora, olha só, o ideal, né? É o ideal. Agora, né? Exatamente. Já para enfrentar no próximo inverno, já ter conhecimento de como é enfrentá-lo da melhor maneira possível. Exato. Para quem faz atividades ao ar livre, quais são as tuas dicas quando a temperatura está muito baixa? Então, a gente tem que tomar cuidado com a parte respiratória. Então, geralmente, se você precisar, você pode usar uma espécie de máscara para principalmente tapar a boca, porque a gente tem comumente rachaduras, né, no lábio. Então, hidratação. Muitas vezes hidratar a pele também é necessário, porque a pele fica mais seca no inverno. Hidratação de água, né? A gente tomar bastante água durante essas atividades. Se você já tem dificuldade durante o dia para tomar água, aproveita esses momentos que você está fazendo atividade física, que a sede começa a vir e aproveita para fazer a hidratação. Ganhar esse hábito, né? Exato, tomar essa iniciativa consigo. Não, eu preciso tomar água porque eu sei que vai me fazer bem. Eu vou fazer atividade física porque eu sei que vai me fazer bem. É comum a gente diminuir a resistência no inverno? Ou aumentar? Sim, o que acontece? Fisiologicamente falando, como a gente tem menos irrigação sanguínea nas extremidades, né? Então, a gente gera uma sensação, por exemplo, na musculação, que você perdeu força no exercício.
É uma sensação que você tem, não é especificamente que vai acontecer uma perda de força por conta do frio. Mas é por isso que é então interessante você fazer um aquecimento bem feito, porque aí com a irrigação sanguínea, você vai ter mais nutrientes ali circulando para aquele músculo e ele vai ter mais capacidade para fazer aquela força ou determinado exercício. E essa questão do aquecimento vale para quem também faz caminhadas, né? Faz muito sentido. O alongamento também, claro, que nem eu comentei, não é um alongamento extremo, né? É um alongamento tranquilo, mas exercício de aquecimento, a gente hoje em dia na internet tem muito, né, conteúdo dessa questão. Então, aquecimento pré-corrida, aquecimento pré-caminhada. Então, você coloca esse enunciado ali na internet, você já vai conseguir ter vídeos de exercícios de pessoas já indicando aquecimentos específicos para uma caminhada ou para uma corrida, por exemplo. Ou mesmo até para atividades em casa. Exatamente. Para quem também preferir fazer atividades em casa, né? Exatamente. Carol, como as pessoas entram em contato contigo para tirar dúvidas, para conversar com você? Então, tem um canal no Instagram, que é a letra K, @Lenfers, né? K_Lenfers. E por lá você pode tirar dúvida, né? Qualquer coisa, se quiser entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, tem um link lá no meu Instagram, mas é o canal oficial, digamos assim, para entrar em contato comigo. Entre lá, né? Converse com a Carol, tire suas dúvidas, né? Se precisar de alguma orientação, converse com a Carol. Obrigado pela tua participação, Carol. Eu que agradeço, Jorge. Até mais. Eu conversei com Carol Lenfers. Falamos aqui sobre manutenção da regularidade da prática de atividades físicas no inverno diante desse desafio do frio, né? Fazer atividades em baixa temperatura não é para qualquer um, mas a gente tem que enfrentar.